Ó pessoal, a gente vai dar agora uma dica bem básica aí. A gente trouxe o parceiro nosso, o Ziegler. Prazer. O Ziegler já tem uma experiência com tempo de comunicação, Ziegler? 16 anos. Tanto comunicação visual, construção civil. 16 anos com comunicação. Aí a gente vai mostrar alguns cortes básicos nas nossas chapas plásticas, né? A gente vai começar aqui com o PS. Não tem muito mistério, né? A gente, até nos vídeos que a gente faz, a gente sempre explica. As chapas, por exemplo, o PS que a gente está falando, pode ser cortado no laser, pode ser cortado no router, né? E a gente vai mostrar como qualquer um consegue fazer em casa, um serviço mais manual, né? Então não tem muito mistério, vocês viram no videozinho, a gente precisa do óculos isopropílico, uma régua, uma caneta ou um lápis para fazer a marcação das medidas, né? Uma régua e o estilete. Aqui nesse caso a gente vai, como a gente não tem uma mesa fixa, a gente vai usar uma régua de apoio, mas se vocês conseguirem ter uma opção em casa de fixar na mesa, fica uma opção melhor, né? Então antes da gente começar a dar umas dicas de estilete bem prática, né? A gente aqui tá com o estilete da Worker 18mm, é um estilete novo. A primeira dica dele, né? A gente aqui tá com material que não foi utilizado, mas sempre verificar antes de fazer o corte se não tá com a ponta cega, né? Porque senão vai ter muita dificuldade de cortar e também pode se machucar. A segunda dica que a gente deixa é sempre usar duas laminazinhas para fora, que é o suficiente para poder fazer o corte do material sem ter o retrabalho, né? E a terceira dica que a gente faz, aqui no caso do PS, né, Ziegler, é um material que ele é bem mais simples de cortar. Sim. Mas se for um material já, um acrílico ou um policarbonato, que ele é um material mais resistente, o interessante é marcar um caminho, ou seja, ir marcando ele várias vezes antes de tentar quebrar ele ou separar, né? Com o PS a gente consegue com 2 cortes já fazer o corte dele, né? 2 passadas do estilete a gente já consegue cortar essa chapa. Exatamente. Os outros materiais como acrílico, policarbonato exigem um pouquinho mais, né? Uma outra dica bem importante também é, quanto menor a espessura, muito mais fácil de cortar. Então, por exemplo, o pessoal questiona bastante, a gente trabalha com chapa de clear, né? Que seria o PS cristal. A gente trabalha com 2, 3 e 4mm. A 2mm já tem uma facilidade um pouco maior de se cortar. Agora o 3 e o 4 já é um material que tem uma dificuldade maior, tem que marcar muito mais para poder fazer o corte. Esses produtos mais grossos, o que a gente indica? Fazer corte a laser ou corte a router, né? Vou botar aqui, né? E aqui também na outra ponta, né? Como a chapa é pequena, aqui 1 metro eu consigo fazer só de um lado da mesa, né? Se fosse uma chapa maior, eu teria que fazer o contorno, né? A gente coloca 2 lâminas para a parte de fora, né? Sempre segurando a ponta do dedo aqui, né? Para firmar, forçando o estilete para ficar bem seguro, né? A primeira parte do estilete você pode flexionar pouco, né? Para ele não sair fora do caminho, né? Aí a segunda você pode fazer mais profundo para ele que possa fazer o corte, né? Então aqui a gente fez 2 passadas, né? Você consegue quebrar ela assim já, tá? Ou você, se tiver um espaço maior de uma mesa, né? A gente consegue botar ela fora da mesa e vir quebrando ela, né? Ó, devagarzinho, tá? Para que ela possa sair inteira. Então aqui a gente tem um pedaço que a gente fez, né? De 20 centímetros por 1 metro, né? Se puder segurar aqui também. Vamos fazer a medida de 80, né? Lá também é a mesma coisa.
A gente está agora aqui com uma chapa de PET 030. Geralmente as chapas de PET são mais finas, né? No caso do PES que a gente mostrou agora há pouco, ela tem espessuras maiores, né? Então ela vai estar variando de 0,30 até quase 6 mm. Já o PET tem a limitação dele. A gente trabalha com PET, no padrão é 0,20, 0,30, né? Então a gente vai mostrar, ele é bem mais prático de ser cortado, né? Esse é um material também que ele pode ser cortado a laser, ele pode ser cortado, né, manualmente, guilhotina também. O grande truque da questão do laser dele, né, é a questão da configuração da máquina. Então, configurando bem a máquina, ele vai conseguir cortar sem queimar as bordas, né? Então temos a chapa aqui, a PET, né, transparente, né, a 0,30, né? Tem outras espessuras também, vocês fornecem? 0,20, 0,30 é o padrão e a gente consegue também encomenda sobre outros. O pessoal utiliza essa chapa para... O pessoal utiliza esse material para fazer embalagens, visor de caixa, né, forminhas de docinho, mas principalmente é a questão de embalagens. Então, visor de caixa é muito utilizado e também indústria alimentícia, né? O pessoal usa bastante para fazer as embalagens. Então vamos cortar essa chapa. Vamos tirar uma tira aqui de 20 centímetros. Primeiro passo, né? Você vai utilizar uma régua, né? Com uma trena. Então, como é uma peça pequena, a gente vai utilizar a régua, né? O importante, pessoal, é saber que a chapa esteja sempre no esquadro, né? Como é uma chapa padrão de fábrica, a gente tem a certeza que realmente está no esquadro, né? Então, para facilitar o corte, é sempre bom observar isso. Então, temos essa outra régua aqui que a gente utiliza, né? Para poder fazer o corte. Então foi marcada a parte de cima e a parte de baixo, né? Também. Essa aqui também com duas passadas você consegue cortar, né? Aí lembrando que até com uma passada você consegue cortar, né? Então tem que observar onde você está utilizando, se é uma mesa, né, uma bancada, né? Sempre é bom trabalhar com uma bancada de vidro, né? Que possa cortar esse material e não danificar a ponta do estilete, né? E da mesma forma que a gente indicou no PS, depois da aplicação a gente sempre indica fazer a parte da limpeza, até porque dependendo da superfície de contato, né, no caso de uma mesa, enfim, pode ser que tenha alguma contaminação e dependendo da aplicação é mais indicado para fazer a limpeza, né? Por exemplo, o contato de embalagem de docinho, coisas assim. Como trata de embalagens, né? Então eu estou utilizando luvas, né? E a gente tem o álcool isopropílico ali para fazer a limpeza, né? Agora a gente vai fazer o corte na nossa chapa Clear, né? A Clear é a nossa chapa de marca própria, né? De nossa fabricação. A Clear, na verdade, é um PS cristal. Ela tem alguns aditivos que deixam ela mais emborrachada, né, aumentando um pouco a durabilidade dela na luz externa. Esse já é um material um pouco mais difícil de cortar, justamente porque ele é um pouco mais emborrachado. Então a tendência dele é trincar com um pouco mais de facilidade na hora do corte. Então a dica que a gente dá nesse caso do PS cristal é marcar ele mais vezes, né? Ou utilizar ele para cortar numa halter, né? Que consegue cortar com facilidade e não deixa sem cair. Muitos clientes perguntam também, pode cortar essa chapa Clear na laser? Pode ser cortado também. A indicação que a gente faz é diminuir ou a temperatura ou aumentar o tempo de corte, né? Porque o pessoal às vezes costuma usar a mesma configuração da laser no acrílico e na chapa de clear, então não é a mesma configuração, o material é diferente. Então ele é um material que ele tem a mesma transparência de um acrílico, né? Com um custo-benefício melhor, dependendo da aplicação que o cliente for fazer. Esse material pode ser utilizado em uso externo também? Então, esse material ele tem uma durabilidade menor no uso externo, né? Ele tende a ressecar com mais facilidade no tempo. O que a gente fez? A gente conseguiu trabalhar na fabricação dele, deixando ele mais emborrachado. Então aumenta um pouco mais a durabilidade dele na rua. O que a gente indica? Quer botar material na rua? Utilizar o acrílico, né? Se precisa de um material com maior impacto, a gente indica o policarbonato compacto, né? Agora uma dica que a gente dá para o pessoal de comunicação visual que utiliza bastante essa chapa Clear. Vai usar material luminoso, a tendência dessa chapa é ressecar. Então o que a gente dá de sugestão de dica? Retirar a película, né?
fazer todo o processo de instalação e adesivar ele, porque toda a durabilidade da chapa vai ficar no adesivo, então a tendência dele é durar um pouquinho mais. Tudo bem, pessoal? Então a gente vai fazer o corte nessa chapa, né? O PS Clear, né? O transparente. Então a gente vai fazer a medida também de 20 centímetros, né? Todas as chapas a gente está cortando com tira de 20 centímetros, né? Para mostrar para vocês o teste, né? Então essa chapa aqui é bom sempre passar um 3 ou 4 cortes de estilete, né? Para não trincar a chapa na hora de quebrar ela, né? Então vamos lá então. Aqui, ó. Vamos utilizar também a régua, né? Marcar 20 centímetros. Vou utilizar uma régua maior, né? Como é uma chapa mais rígida, né? Então o certo é pegar essa régua, colar uma dupla face, né? Você consegue deixar ela fixada no material para não sair, né? Ou pressionar essa régua na chapa para ela não ir para um lado nem para o outro, né? Na hora do corte, porque você vai ter que fazer um pouco de força nessa chapa, né? Então você faz a primeira passada levemente. Se tiver outra pessoa para ajudar você a cortar a chapa, segura numa ponta para ajudar a régua a não mexer, né? Então a primeira passada, vou fazer a segunda agora, né? Sempre o dedo na ponta do estilete, né? Forçando ele para a parte de baixo, né? A terceira você consegue botar um pouco mais de força, né? Eu observo que já está cortando, ela começa a dar pequenos estralos, né? Porque já chegou na extremidade no meio do PS Clear. Então, fizemos 4 passadas, né? Então, vamos fazer o teste aqui para. O certo, né? Não é quebrar ela aqui, né? O certo é botar ela numa bancada, né? Deixar a parte de fora ali, né? Então, levemente você vem e quebra ela. Você vê que ela dá um barulho, né? Então é sempre. Então aqui ela fica pendurada e ela tem a produção do outro lado, né? Então aqui ela já cortou. Você com o estilete você consegue. É isso, pessoal. Um outro detalhe também que vale a pena destacar é questão de transporte. O pessoal questiona bastante. Eu tenho que pegar esse material, né? Tem que passar na plástica e pegar esse material. Como é que eu posso fazer? Posso cortar na hora? Tá? Não tem necessidade. Essa chapa aqui de 2 mm, a gente consegue enrolar ela bem. Então a gente consegue fazer um ângulo maior, né? E pode fazer até em U esse processo aqui. A gente passa uma fita e consegue transportar, botar no banco de trás do carro sem problema nenhum. Espessuras maiores, 3, 4 mm, a gente indica entregar inteiro. Então ou a gente programa para fazer as entregas para o cliente, né? Ou o cliente acha uma outra metodologia para retirar. Um outro detalhe bem importante, né? Esse material aqui ele tem película nos dois lados. Então ele faz a proteção evitando riscos também. Então agora a gente vai falar das chapas de acrílico, né? A gente está aqui com acrílico de 2 mm, 2x1 também. Esse material já é um material mais premium, né? Ou seja, a questão de brilho dele, ele pode ser utilizado no externo, vai ter uma durabilidade ainda maior. Aqui a gente tem película também dos dois lados, assim como a chapa clear. E a gente tem, vocês conseguem ver essas tirinhas azuis nas bordas do material, são para proteção, para evitar que tenha contato aqui nas laterais e trinque o material, né? Como ele é um material mais premium, então precisa que ele tenha essa proteção. Então a gente vai fazer aqui o corte, basicamente a mesma coisa do clear, né? Vai ter que fazer mais passadas para poder cortar. Vamos lá, pessoal, a gente vai fazer a mesma medida. Foi feito na outra 20 centímetros, né? Então a gente vai replicar a mesma coisa, para mostrar para vocês o corte, né? Então, como o Arthur falou, fazer mais passadas para que possa cortar, né? E não quebrar a chapa, né? Então o pessoal utiliza essa chapa para cortar na halter, né? Ou na laser. Vou usar a régua também. Lembrando, pessoal, que aqui a gente tem a extremidade, né? Emborrachada, né, Arthur? Que o fabricante coloca para não trincar, né?
Então a maioria, até 2, e essa que são 2 milímetros, né? Ela até vem no esquadro, né? Mas chapas maiores ela não vem essa borracha no esquadro, né? Exatamente, cara. Na verdade, esse material aqui ele tem um processo de extrusão que a gente chama de cast, né? Então ele é um processo de produção mais artesanal, assim como também tem produção extrusada, né? Que é mais ou menos o mesmo processo que é fabricado PS. A vantagem disso aqui é a questão da durabilidade externa, né? E a questão também de esquadro e espessura também, variação de espessura. Essas placas evitam que tenha variação de espessura também no material. Com essa aqui, como tá extremidade iguais, né? Então a gente vai fazer a mesma medida, 20 centímetros, né? Como vocês podem observar, ó, aqui você vê que ela não está no esquadro, né? Então a gente só vai fazer o corte para mostrar para vocês, né? Então é bom sempre tirar o esquadro da peça antes de cortar, né? Mesma coisa, utilizar uma régua, né? Régua de aço, né? Sempre é bom ter outra pessoa no outro lado para que a régua não mexa, né? Ou como eu dei a dica para vocês, você consegue colocar uma fita dupla face aqui, né? Em pequenos pedaços, né? Para grudar o material para ela não correr. Eu cortando aqui, eu observo que ela é mais rígida, né? Então, levemente você faz a primeira passada no estilete com pouca pressão. O PS Clean foi feito o outro corte, foi feito com 4 passadas. Então essa aqui a gente vai fazer com mais 6 passadas. Então como vocês podem observar que ele também faz um barulho na hora do corte quando ele chegar na metade, né? São 3. 4 passadas. Pronto. Então a gente vai ver se deu certo. Né? Você coloca na ponta da mesa, né? Levemente você vai quebrar a ponta. Trincou. O importante é marcar bem que eu fiz o corte de 6 passadas, né? Então ela trincou a chapa, né? O certo é cortar esse material na laser ou na halter, né? Então a gente não indica muito cortar no estilete, né? Então a gente está mostrando para vocês os materiais que dão certo, né? E o acrílico que não deu certo, né? Mas você consegue até cortar, mas com mais passadas, né? Porque eu botei 6 passadas e não cortou, trincou a chapa. Nós estamos mostrando para vocês a dificuldade que é um pouco cortar com estilete, né? Esse tipo de chapa para acrílica. E isso que a gente está trabalhando com uma placa 2mm, que é a mais fina que nós trabalhamos aqui na placa. Então, imagina uma de 3, uma de 4mm, né? Como a gente falou, que o certo seria, né, cortar na halter ou na laser, né? Um outro detalhe bem importante, a gente estava falando antes da limpeza de álcool isopropílico, antes o pessoal, pô, mas marcação do quê? De mão, de sujeira? Aqui, como vocês podem ver, a gente está marcando bem mais a placa e já está dando detalhe nela, né? Aqui você já consegue ver, ó, a quantidade de sujeira que ela dá. Claro que aqui a nossa placa ela tem película, mas por isso que é sempre importante, pós-corte, fazer a limpeza do acrílico. No caso do acrílico, como ele risca com muita facilidade, o interessante é sempre usar uma estopinha, alguma coisa que não solte fio, né? E usar óculos isopropílico que não tem reação com a chapa. Então a gente vai tentar agora quebrar ela, né? Foi feito 10 passadas de estilete. Vou mostrar para vocês. Você segura a chapa aqui. Levemente você vai com a mão na parte de cima, né?
e forçando a parte de baixo, né? Ó, então com 10 passadas a gente conseguiu, teve sucesso cortando, né? Com 6 a gente não conseguiu, né? Agora com 10 passadas a gente conseguiu. Então, pessoal, agora a gente está aqui com uma chapa de PTG, 2 mm também. Vocês podem ver a transparência dela é bem próxima da chapa Clear, bem próxima também do acrílico. Qual a diferença de um do outro? Se for por questão de custo, né, o Clear é a chapa mais barata, depois vem a chapa de PTG, que é esse material aqui, depois nós temos o acrílico e por último o policarbonato compacto. Quais as aplicações desse aqui? Quais as vantagens do PTG? Diferente do acrílico e do PS Cristal, o Clear, essa chapa consegue dobrar ela a frio. Então tem uma maquinazinha que vai fazer a parte da dobra dela e ela não vai quebrar. Se eu tentar pegar e dobrar ela aqui, ela não vai quebrar. Já é diferente da chapa Clear e do acrílico. A chapa Clear e acrílico, para dobrar, precisa ter uma máquina de dobra a quente. Então ela vai ter uma resistência que vai fazer a dobra dela. Essa aqui não precisa, você consegue fazer cortes com dobra fria. O pessoal usa bastante isso aqui para fazer display, principalmente em rede de supermercado. Além de proteção. Questão do coronavírus que a gente está vendendo bastante. Né? Exatamente, a gente também vende bastante para proteção de mesas, divisórias, enfim, a gente tem a nossa divisória no escritório, a gente utilizou esse PTG, né, de 5 mm. Esse é um material também bem versátil, né? Qual é a diferença desse PTG para o PET, por exemplo, né? A gente tinha falado que o PET a gente só tinha espessuras mais finas. Esse material aqui, ele tem o G, né? O G dele são substâncias colocadas na chapa de PET para ter uma maior resistência dele. Então, esse é um material que a gente chama de PET bombado, né? Porque ele tem propriedades aqui mantendo a mesma qualidade do PET, mas conseguindo produzir em espessuras maiores, né? Então vamos fazer o corte. O material PETG é um material mais maleável, né? Então a gente vai cortar isso aqui com 4 passadas. Vamos fazer a medida. Vamos cortar uma tira aqui, tá? É o mesmo processo, né? Utilizando uma régua trena, né? Mesma coisa. Colocamos na ponta da mesa. Lembrando, né? Sempre firmar a parte de cima, né? Com a parte de baixo com o dedo polegar que a gente consegue fazer o corte. Aqui já foi bem difícil quebrar ela, tá? Se fosse com 3 passadas ela não ia conseguir. Então o indicado é fazer com acima de 6 passadas. Agora a gente está também com uma chapa também PS, que a gente chama de PS aí, que é poliestireno de alto impacto. Diferente da outra que a gente mostrou, que é a chapa Eco, essa aqui é uma chapa que a gente chama de 5 camadas. Qual que é a diferença? O PS Eco é a chapa que o nome do Eco já diz, é de ecológico e de econômico. Então a matéria-prima dele é reciclada ou tem propriedades que não foram aproveitadas da fábrica, né, para ter uma redução de custo. Esse material não, já tem um diferencial. Ele é o que chega mais próximo de uma chapa virgem. Então o que é as 5 camadas? Ele tem 4 camadas de virgem e só uma camadinha no meio de reciclado. Então ele tem a mesma propriedade de uma chapa virgem com uma redução de custo. Então se vocês forem analisar esse material aqui, vocês vão ver que no meio dele ele é completamente branquinho, né? Então o corte dele vai ser praticamente a mesma coisa do outro. Vamos fazer o mesmo processo, né? Essa chapa aqui a gente consegue cortar com 2 cortes. Como é uma chapa mais flexível, então ela não tem muita rigidez, fazer o mesmo processo. Vou fazer uma medida aqui, basicamente é a mesma coisa que as outras. O Arthur está do outro lado ali para dar uma força ali para a régua não mexer. Pronto, com 2 passadas a gente consegue cortar essa chapa. Mesmo processo, né? Coloca na ponta da sua pancada, né? Segurando a parte de cima e poder polegar para baixo, né? Então você consegue. Não precisa fazer muita força, né? Porque com 2 cortes você já consegue. Pronto. Mas já força, né?
Outro ponto que vale a pena destacar também é que essa chapa ela não tem película. Por que essa chapa ela não tem película? Porque esse material a gente vende ele em pacote fechado. Obviamente, se o cliente quiser comprar unitário, a gente consegue vender também, mas a gente vende pacote fechado. Então, o cliente que quiser fazer uma impressão UV, por exemplo, pode comprar esse material e não vai ter nenhuma gordura ou qualquer manuseio na placa. Isso facilita bastante para o cliente, evita que ele tenha que passar um álcool isopropílico antes de fazer a impressão, né? Já é diferente do Eco. O Eco, como ele tem resinas recicladas, né, a matéria-prima dele é reciclada, ele não vai conseguir aderir tão bem à parte da impressão UV. Então, por isso que esse material, ele é um material tão em destaque, né? O pessoal utiliza para fazer a sinalização interna, né, com placas imobiliárias, né, sinalização de porta, né? Então, são uma placa com um custo mais baixo, né, um valor mais acessível, né? E o pessoal consegue fazer um estilete e você consegue fazer um porta, ele não precisa utilizar nenhum tipo de máquina, né? Então você utiliza para adesivar, né? Sinalização para colocar impressão digital, né? Um vinil, né? Uma propaganda do cliente. Aqui o pessoal a gente coloca com dupla face, né? E faz a aplicação na porta, onde... Então, basicamente, o único diferencial dessa chapa Blackout para a chapa Eco é a questão da qualidade de matéria-prima, a durabilidade dela, né? Esse aqui ele é um material que vai ter uma durabilidade um pouco superior, e principalmente na parte de impressão UV. Então, o cliente que tem máquina UV e gosta de imprimir direto na placa, não precisa adesivar ela, né? Sempre prefere esse material justamente pela questão de adesão do material. Essas chapas aqui, elas possuem tratamento Corona, né? O que é o tratamento Corona? Ela aceita, melhora a adesão da tinta no material, né? Os outros materiais, né, como o PSE, eles recebem também a impressão UV, mas não fica com uma qualidade de uma adesão tão boa igual esses materiais aqui. Então agora a gente vai mostrar o corte das chapas de policompacto, né? Então a gente tem aqui o Politop, que é a nossa linha de policarbonato compacto. Essas placas têm 10 anos de garantia, né, contra amarelamento e ressecamento também do material. Esse material é um material bem premium, ele é uma chapa transparente, né? Aqui ele está com um liner de proteção, né, para não arranhar o material. Mas esse é o material, ele é o material mais nobre das linhas transparentes, né? Por quê? Porque esse é o material que ele não quebra. Se a gente pegar aqui o martelo e dar uma martelada nele, ele não vai quebrar. Então ele é um material que ele vai manter uma ótima resistência externa, uma ótima resistência mecânica também a batidas, né? Porém, ele é um material mais nobre, então o custo dele é um pouquinho mais caro. Esse é um material que a gente já trabalha há mais de 10 anos, né, na linha da Politop. Então ele é um material também bem com uma excelente qualidade, tanto em questão de esquadria quanto transparência, mas na questão de corte, né, Ziga? Esse aqui é um material que já é um pouquinho mais difícil de cortar, né? Isso, a gente utiliza esse aqui para coberturas, né? E também a gente vende para o pessoal da polícia, da proteção como escudo, né? Dependendo da espessura, a gente está aqui com uma placa 2mm, né? Dependendo da espessura pode ser utilizado em escudo. Também é utilizado algumas chapas de policarbonato em vidros blindados, né? E também a gente vende bastante essa chapa, principalmente essa de 2 e 3mm, para questão de caixa de energia. Tem algumas normativas agora, que antes era feito de acrílico, e agora é exigido que seja de policarbonato justamente para não ter violação, né? Como ele é um material que não quebra, então o pessoal consegue ter uma maior resistência nessa questão dessas caixas, né? A gente utiliza esse material em coberturas, até em escolas, vê o pessoal trabalhando com aquelas passarelas, né? Então, como tem crianças, né? E é uma chapa que molda e não quebra, então se a criança jogar alguma pedra, alguma coisa, não trincar e não vir algum... Exatamente, e essa placa ela tem proteção UV, então ela vai dar uma quebrada bem boa no calor. Óbvio, passa a claridade, passa o sol, mas ele vai dar uma quebrada boa na radiação UV, né? E isso também já melhora um pouco o conforto térmico também da região onde vai estar a cobertura, né? Para cortar essa chapa aqui precisa um pouquinho mais de força, né? Ou cortar na halter, né? Exatamente. Ou na laser para ter um bom corte, né? A gente vai fazer um teste aqui para vocês aqui, umas 6 passadas, tá? Às vezes existe um pouquinho a mais, mas como o Arthur falou, né? A chapa que não quebra assim, né? Então se não der na primeira passada, na segunda, né? Ela vai entortar, mas ela não vai quebrar. Exatamente. Então vamos fazer aqui mais. Isso a gente trouxe, todas as placas que a gente trouxe para corte foram de 2mm para baixo. Por quê? Porque para mostrar que realmente tem como cortar. A tendência de todos os materiais que a gente está mostrando aqui é de não cortar mais grosso do que isso. Então uma chapa 3mm, 4mm, por exemplo, no policarbonato compacto, 4mm é praticamente impossível cortar de uma ferramenta que não seja uma halter, né? Teria que cortar numa serra, por exemplo, a serra tipo ela vai cortar. O acabamento dela não vai ficar tão bom, mas ela corta também, né? É uma serra fita, né? Uma serra circular também, né? Exatamente. Vou fazer aqui a medida também, a mesma coisa que os outros modelos. Fazer uma tira de 20 centímetros, né?
durabilidade da ponta da bancada, né? Então com 6 passadas de leite a gente conseguiu fazer o corte dessa chapa, né? Então tem película desse lado, né? E película do outro lado para você poder manusear ela, né? Você com martelo, você pode bater com martelo que ela não vai trincar, tá? Então são chapas, né? Com alto poder de qualidade, né? Agora nós trouxemos aqui a chapa Topboard, né? Que é a nossa marca de PVC expandido. Então, Topboard PVC é uma chapa branca, então todas elas vêm com branco, né? Ela vem com uma película de proteção também. Qual o diferencial da chapa Topboard, né? Ela é uma chapa que ela tem proteção anti-UV, então isso vai aumentar a durabilidade dela no uso externo, né? O que vale destacar aqui em relação ao PS e ao PVC? O PVC, o preço do metro quadrado dele é um pouco superior ao PS, justamente por causa da diferença de durabilidade, né? Então, o PVC, nesse caso aqui, ele vai ter uma durabilidade maior na rua, ele tem garantia de 5 anos no externo, né? E a variedade de espessura também. Então, a gente aqui está com uma placa de 2 e a gente tem até 20 milímetros de espessura. Então, o pessoal usa bastante para que esse material aqui? Além da aplicação de comunicação visual, de plaquinhas, displays, né? O pessoal utiliza bastante para letra caixa, principalmente chapas de 10 e 20 milímetros. O que nosso material tem de diferente em relação ao mercado? Ele tem um tratamento que ele absorve muito melhor os vernizes, né? E também a tinta poliéster, que são a tinta automotiva. Então, por exemplo, eu preciso fazer uma letra caixa no externo de vermelho. Ele vai pegar a nossa chapa, vai fazer as letras e depois vai pintar de vermelho, né? E depois aplica a envernização para ter uma durabilidade melhor. Então, o material ele é um material bem versátil, material bem leve, né? Como vocês podem ver. Aqui é uma espessura mais fina, né? Aqui é uma espessura mais fina, né? E também para corte ele vai ser um material bem mais fino, porque o processo de produção dele é diferente, né? Ele é uma chapa de PVC que entrando na máquina ele recebe uma expansão, então ele recebe um gás dentro dele, né? Que faz com que ele tenha a espessura desejada. Então isso faz com que ele seja mais leve e muito mais fácil de cortar do que o PS, por exemplo. Então vamos ver com quantas passadas aqui vai dar o corte do PVC. Com uma espessura fina, né, até com uma passada a gente conseguiria. Então a gente vai fazer com 2 passadas. Primeiro um guia, sempre vamos fazer um guia para ter um alinhamento e para depois fazer o corte, né? Porque como ela é um material poroso, né, como você mesmo falou, ela pode, na hora de passar o leite, ela escorregar. Porque as outras chapas são lisas, né? É o mesmo processo. A gente vai fazer a medida de 20 centímetros, né? Como é uma chapa fina, né, a gente vai utilizar 2 cortes, sempre um guia e um corte, né? A gente conseguiria cortar até em uma vez, né? Mas a gente tem a preocupação às vezes de ela, na hora de estilete forçar muito, ela correr. Então a gente vai utilizar ela, caneta, né? Vamos fazer aqui a medida. O PVC você não precisa quebrar ele, né? Você já pode vir com a passada, ele já corta, né? Ó. É diferente das outras placas como são rígidas, né? Fica um material mais macio, então a gente consegue ter um bom corte.